Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para adorar ao Senhor. Mais uma quarta-feira, de estudo, fé e graça. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho a respeito daquele pecado, blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos concluir essa leitura da primeira carta de João. E creio que Deus estará no controle de todas as coisas. Nós temos tido boas notícias dos irmãos que estamos orando, que estamos intercedendo. E continuamos em oração pelo irmão Benê, que continua precisando das nossas orações, irmão Elias, o Alexandre, o Bruno, a Ana Paula, deixa eu ver aqui, a irmã Cassiane, a Juliana, que ainda está internada, porém fora da UTI, o Eduardo, que ele trocou de hospital e fez uma série de exames ontem, e cremos que a cada dia vai estar melhor, porque Deus é muito bom para conosco, Também o Sérgio, continuamos orando por ele. O Beto, o primo da irmã Renata, que passou pela cirurgia. A Leni, que é a irmã da irmã Suzy, que também fez cirurgia, ela está bem, recuperando bem da cirurgia, porém com muitas dores. Hoje a irmã Suzy postou que ela está tendo muitas dores, e dores fortíssimas. Que o Senhor possa ter misericórdia, e o médico achar um remédio que venha trazer alívio para a vida dela. Também continuamos orando pela Ana Paula, já está melhor, aquela jovem que tem a menininha e ela está com Covid. E também recebemos um pedido de oração da Melissa, um bebezinho. Ela foi diagnosticada com a doença púrpura. Eu não tive tempo de verificar que tipo de doença é essa, mas vamos clamar ao Senhor, E Ele é poderoso para fazer acontecer milagres e prodígios em nosso meio. Que o Senhor possa ter misericórdia dessa turma aí, desse povo, e trazer alívio, trazer também saúde, restauração da saúde. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Da Alessandra? Ah, tá. Tá doentinha? Estomatite? Vamos orar, Vamos orar pela filhinha da irmã Alessandra, para que Deus... Flávia, para a Flavinha, para que Deus tenha misericórdia da vida dela. Mais notícias lá daquela família que você pediu, Bianca? Glória a Deus, Que maravilha, isso é muito bom. Oremos então. Bendito e eterno Deus, Pai soberano e amado que estás nos céus, te rendemos graça, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos um dia abençoado. Obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela minha vida, a vida da minha esposa, meus filhos, obrigado pela vida dos meus parentes, obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui da comunidade, daqueles que nos assistem. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. E neste momento, Senhor, também queremos pedir, interceder em favor dessas vidas que nós relatamos aqui, a cada dificuldade, a cada problema, a cada situação. Deus, entra com providência, ó Pai, e o poder do nome de Jesus Cristo, é este nome, Senhor, que tem todo o poder para fazer acontecer curas e milagres. E nós clamamos ao Senhor neste momento, em prol disso, Senhor, que o Senhor venha ter mesmo misericórdia de nossas vidas, nos dando força, nos dando graça,
e restaurando, Senhor, a saúde desse povo. Também quero te pedir, Senhor, em favor da vida do Alexandre, que nos acompanha, Senhor, nessas lives. Ele não tem estado bem de saúde, com um problema, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, é aquele que resolve os problemas, é aquele que nos dá saúde. E é isso que nós pedimos nesta noite ao Senhor. Que através da tua misericórdia, do teu grande amor e do poder que há no nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar cura e libertação, Senhor, na vida deste povo, na vida, Senhor, da tua igreja. Pai, de acordo com a autoridade que o Senhor nos tem dado, nós clamamos e declaramos, Senhor, o poder do nome de Jesus Cristo sobre essas vidas. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude agora, Senhor, tanto na ministração da tua palavra, quanto na audição, na recepção da tua palavra, que venhamos entender e compreender os teus segredos e desígnios, que está, Senhor, registrado na tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha sempre liberdade em nossas vidas, ó Pai, para fazer acontecer tudo aquilo que o Senhor projetou para nós. Nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos fazendo uma leitura rápida, né, da primeira carta de João. Né? Nós falamos do capítulo 1, capítulo 2, o 3 e o 4. E tem aqui no versículo de número, aqui, vamos lá, versículo de número 15. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, a nossa vida, as nossas atitudes é que confessam, não é? Não é somente com lábios, mas as nossas atitudes, o nosso dia a dia, é que vai confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus e é Salvador da nossa vida, como ele disse no versículo 14, e também que estamos em Deus e Deus em nós, através da palavra, através do Espírito Santo no nosso coração para fazer acontecer os projetos de Deus. O versículo de número 17, ele diz: nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nós lemos isso a semana passada. No versículo 19 e 20, ele vai dizer: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nunca é primeiro do ser humano para com Deus, mas sempre de Deus para com o ser humano. Né? Versículo 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu ou vê, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não é? Este é o testamento que Jesus Cristo nos fala, né, nos evangelhos. Ele diz que haveria 2 testamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E é isso que nós devemos fazer. E esse amor ao próximo, não é? É aquele amor que se importa, é aquele amor que se preocupa, é aquele amor que tem o coração benigno para ajudar, para contribuir, para colaborar, para levantar quando cai. Não é? Porque a Bíblia diz que aquele que está no Senhor, ele pode até cair, mas ele não ficará prostrado, porque o Senhor o coloca de pé. E o Senhor coloca de pé com a nossa ajuda no dia a dia. Claro que é Deus que levanta, mas nós temos que estar sempre juntos, né, caminhando. E ele disse, essa caída, né, é uma caída na fé. Até a semana passada, eu estava falando a respeito de o conceito pentecostal sobre desviar, e eu não deixei bem claro, eu acabei falando uma outra coisa, e não deixei claro. Há desvio? Sim, há desvio. Uma pessoa que está na igreja, ela pode desviar? Sim, ela pode desviar, mas ela não permanece no mundo. Ela não vai trazer situações que são blasfêmias contra o Senhor, não é? Então, por quê? Porque ela não perde o temor. Quando ela é de Deus, mesmo que ela se afaste por um período,
há regresso, há retorno, porque Deus, se Deus escolheu e a pessoa saiu, então o Senhor vai trazer de volta, vai resgatá-lo, porque é do Senhor. E isso está bem claro na parábola do filho pródigo. Lembra que a gente até mencionou aqui na semana retrasada ou na outra? Que o filho, ele foi tudo o que ele tinha. Vamos imaginar em questão espiritual. Não é? Ele tinha uma riqueza espiritual, mas de repente ele achou que ele podia sair pelo mundo, que ia ter uma vida melhor, e ele vai, e ele gasta tudo o que ele tem, no caso, os bens materiais, mas uma pessoa, ela sai da igreja. Eu fiquei 11 anos desviado, 11 anos afastado, e nesses 11 anos, é claro que eu cometi um punhado de pecado, um punhado de coisas que desagradavam a Deus, e eu estava lá. Porém, eu nunca perdi o temor. Sabe, quando você passava de frente de uma igreja, por mais que eu fizesse críticas àquelas pessoas que estavam lá, tipo, se eu chegava bem perto da igreja e alguém estava tocando, então era natural que eu criticasse quem estava tocando, quem estava cantando. Por quê? Porque a gente lá fora se acha melhor do que os que estão dentro, não é? Quem participa aí quem tem pessoas na família que são fanáticos por futebol, ele vai dizer assim, né? Nesse gol eu fazia, como que o cara perde um gol desse? Porque ele está do lado de fora. Então quem está do lado de fora sempre faz o gol. E quem está desviado, quem está afastado da casa do Senhor, e ele não perde o temor, mas ele fala, poxa, podia tocar melhor, podia cantar melhor. Ah, esse cara não toca nada, esse cara não canta nada, mas porque estamos lá fora, não é? E sempre ficava no meu coração, se você toca bem, por que você não está lá? Se você canta bem, por que você não está lá? Não é? Então esse é o processo que o Espírito Santo vai fazendo, e ele traz a lembrança. E de vez em quando alguém me encontrava, alguém que eu conhecia da igreja, tinha um pastor muito amigo, que me ajudou muito nessa questão, porque toda vez que ele me encontrava, ele sempre tinha uma palavra de ânimo, ele nunca me criticou. Às vezes ele chegava, me encontrava na padaria quando ele ia comprar pão, eu estava lá com uma cerveja, ou às vezes um copo de uísque do lado, ele chegava, me cumprimentava, me dava um abraço e citava alguma coisa que a gente tinha feito na igreja. Puxa, olha, lembra quando a gente fez aquele congresso? Lembra quando a gente foi cantar em tal lugar? Lembra do conjunto tal? Lembra da palavra tal? Nunca me criticando. E ele sempre dizia, Deus está te esperando voltar. Deus está te esperando voltar. Até que chegou um dia, né, que eu regressei para a casa do Senhor, me reconciliei com o Senhor. Então isso acontece sim. Porém, aqueles que não são de Deus, eles são participantes de muitas coisas no culto, na igreja, no corpo, porém quando ele sai blasfemando, ele sai ridicularizando, porque ele tem um ditado que é até meio, a palavra é meio ruim, mas nem tanto, diz assim, fulano cuspiu no prato que comeu, lembra disso? Não é? É uma frase que a gente até usa no cotidiano. A pessoa, quando ela é ingrata, a pessoa, quando ela não reconhece aquilo que foi feito por ela, e ela vai fazer isso. E é desta forma que uma pessoa que não é de Deus e passa um período na igreja, ela vai fazer esse tipo de coisa. E alguns até vão chegar a blasfemar contra o Espírito Santo, que aí é o caso que não tem perdão. Então não tem acordo. Tá certo? Então, nós não podemos, aquele que é do Senhor jamais perde esse vínculo de amor. Ele vai sempre sentir o amor de Deus para com ele. Porque houve um resgate, houve um pagamento pela vida dele, e vai chegar o momento que ele se volta e reconhece o seu erro, igualzinho o garoto fez lá, quando Jesus contou. E ele caindo em si, ou seja, ele parou, pensou, analisou, falou, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Estou no meio dos porcos, eu estou com tanta fome que eu estou querendo comer a comida dos porcos, sendo que o meu pai é um rico fazendeiro, na casa do meu pai tem tudo de bom,
Olha a situação que eu estou, sujo, fedendo, rasgado, talvez até sem sapato, né? Um ambulante, eu esqueci uma palavra, eu ia falar outra, tipo mirabolante, mas não era essa. Moribundo, aliás, né? Não marimbondo, né? Moribundo. É a forma que ele se encontrava. Porém, ele reconhece que ele errou e ele fala assim, eu vou levantar daqui e vou lá falar com meu pai, vou pedir perdão. Ainda que eu não seja recebido como filho, mas que eu seja recebido pelo menos como um empregado. Por quê? Porque o amor de Deus trabalhava no coração. O Espírito Santo faz esse trabalho. Olha, lembra de onde você saiu? O seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá. E ele nos convence que nós estamos errados e nos faz recuar, nos faz arrepender, né? Ele traz ao nosso coração o arrependimento e após o arrependimento vai haver o que? A confissão dos pecados, do retorno. E aí ele retorna e o pai dele já está na varanda esperando. Quando ele chega na porteira, o pai já sai ao encontro, vai lá, abraça, recebe como filho, né? Ele fala, deixa pelo menos eu ser um dos seus jornais. Ele fala, não, você é meu filho. Você é meu filho. E ele não se importou, né, com o mau cheiro que estava aquele jovem, não se importou com as roupas, com a situação que ele estava, mas ele chama rápido os empregados, os servos, e fala, leve esse camarada aqui, né, esse fedorentozinho aqui para tomar banho e tal, e dá um banho nele, coloca roupa nova, coloca uma sandália nova nos seus pés e coloca um anel no dedo. Por que ele falou para colocar o anel no dedo? Porque anel é símbolo de aliança. E ali não foi quebrado a aliança. Ele saiu, ele deixou a casa do pai, porém a aliança não foi rompida. E ele se recupera e volta, se arrepende e ele confessa, né? Que ele chega para o pai e fala, pequei contra o céu e pequei contra ti. Então ele apresenta dois tipos de pecado. Pecado na esfera espiritual e pecado na esfera material. Olha, eu não sou digno de ser chamado de seu filho. E aí o Senhor o reconhece, aquele homem o reconhece como filho, porque é filho. Não existe ex-filho. Existe aí ex-marido, ex-mulher, ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, cunhada, mas ex-filho, jamais. Não acontece, tá certo? E aí o capítulo 5, que vai fazer esse fechamento, porque desde o capítulo 1, João vem trazendo uma mensagem, querendo mostrar para aquele povo, lembra que nós estávamos falando a respeito, que ele quer provar para esse povo que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo nasceu da água e do sangue, e aqueles camaradas lá estavam dizendo que Jesus não era carne, era espírito. E quem diz que Jesus nunca foi carne, nunca foi um homem natural, um homem carnal, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a obra do nascimento de Jesus até a ascensão de Jesus é uma obra feita pelo Espírito Santo. O anjo chega e fala, José, não temos de receber Maria, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. Aí Jesus vem, quando ele encontra os discípulos, ele fala assim, o Espírito da verdade que me ressuscitou, também ressuscitará a vós. Por isso que se vocês estiverem em mim, vocês não morrem. E aquele que morre, ressuscita. Porque é o Espírito que faz isso. Então, quando alguém blasfema contra Deus, tem perdão? Tem. Contra Jesus, tem perdão? Tem. Mas ele blasfemar, aquele que nega Cristo de uma forma convicta, de uma forma consciente, nega que Cristo veio, que Cristo morreu, que Cristo resgatou, então ele está blasfemando contra o Espírito Santo que fez todo esse projeto aplicado. Lembra disso? Deus projetou, Deus planejou, plano divino da salvação. Quem fez? Deus. Quem cumpriu o plano divino da salvação? Jesus Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição. E quem aplica o plano da salvação em nossas vidas? Espírito Santo. Tá certo? Irmã Maria, liga o outro ventilador ali que ele vai direto em você. Fica show de bola, pode ser. Tá bom?
Então no capítulo 5, ele vai tratar a fé em Jesus e suas consequências. Olha aí, versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então ele está mencionando aqui o Espírito Santo, Cristo nascido de Deus e teve quem o gerou, que é o Espírito Santo. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Qual é a forma de nós mostrarmos que nós guardamos os mandamentos, que nós cremos em Cristo, que nós aceitamos esse projeto de salvação na nossa vida? Quando nós guardamos os seus mandamentos. E não é só guardar, né? Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é um insensato. Mas aquele que ouve e pratica é semelhante àquele homem que chega lá na praia, ele vai construir uma casa. Então ele não firma a casa na areia, mas ele procura uma rocha e firma a casa na rocha. Firmando na rocha, vem os ventos, vem a água, vem os raios, vem tudo. Toda tempestade vem, bate naquela casa e não a derruba, porque está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Tá certo? Qualquer coisa e pergunta aí, vocês diz aí, tá? Os daqui levanta a mão aí, a gente tira qualquer dúvida. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, que não são pesados. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé é a que vence o mundo. A fé é que nos justifica. A fé é que nos faz crer. A fé é que nos faz aceitar e guardar os mandamentos, porque pela fé cremos que Cristo veio do Pai, nasceu, morreu, ressuscitou e virá para nos buscar. Tá certo? E essa é a fé. E essa fé é nossa? Não. Proveniente do quê? Proveniente da palavra de Deus na nossa vida. O Espírito Santo faz crescer a fé na nossa vida pela palavra de Deus. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água, olha só, por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Esse Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus. Ele tem 7 títulos, tá? O Espírito. E lá em Apocalipse, lembra que ele falou, né? Eis que vem os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, é um Espírito que tem 7 títulos. Espírito da verdade, Espírito de poder e tantos outros. Mas nós não vamos falar nisso agora. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, Deus. A palavra, Cristo. João afirma no capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, ele chama Cristo de verbo. E verbo é o quê? Palavra. Então, quem testifica no céu? O Pai, a palavra que é Cristo e o Espírito Santo. E esses 3, ele vai dizer, esses 3 são um. Ou seja, são 3, né? Falando da Trindade, são 3, mas nenhuma só divindade. Por isso que Jesus vai dizer assim, né? Ele falou assim, aquele que vem ao Pai. Ele não diz vai ao Pai. Ele diz vem, porque o Pai está nele. Porque ele é do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É dessa forma. Então a divindade é uma só, em 3. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam em um só. Tem que haver concordância, irmão, entre o Espírito, o sangue e a água, que é a vida material conjugada com a façanha espiritual. Então nós somos cidadãos carnais, porém, levados pelo Espírito, passamos a ser também cidadãos espiritual, né? O homem interior, a alma, essa é que prevalece com o Senhor. Essa que é a eterna. Então, tem 3 testificando no céu e também 3 testificam na terra.
Então, por que nós temos que ser o corpo transformado? Porque Cristo estava aqui, em água e sangue, que quer dizer essa matéria aqui, esse corpo. Tá certo? Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, de que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Qual é o testemunho? É Cristo vir aqui. Não é? Então, Cristo, o Deus, se materializou. Quem testemunha disso, então, é de Deus. Quem não testemunha disso, é como se ele estivesse dizendo, Deus é mentiroso, Jesus não veio coisa nenhuma, não existe divindade em Cristo. Não existe divindade em Cristo. Então, as pessoas lá no primeiro século, né, eles estavam, por causa de uma filosofia grega, eles estavam espalhando isso pelas igrejas, né, fazendo um processo de falso testemunho, de falso profeta, dizendo que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, que era mentira, que os apóstolos estavam inventando história e não era nada daquilo. Tá certo? Então ele diz, aquele que tem o testemunho e crê, então esse é de Deus. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Quem é a vida eterna? Classifica a vida eterna, vamos lá. 2 risquinhos igual a... Ninguém vai arriscar? Quem nos dá a vida eterna? Eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus Cristo. Não precisa ter medo, é isso aí. Jesus Cristo é aquele que nos dá a vida eterna, porque vida nós estamos tendo aqui, não é? Uns mais, outros menos, mas vida temos aqui. Agora, a vida eterna é somente através de Cristo, pela graça redentora e salvadora. Então, só quem estiver em Cristo é que tem vida eterna. Ah, mas morreu sem Cristo. Lembra do que nós estudamos em Apocalipse. Então, vai para a morte eterna. Não tem ressurreição. Morte. Então, aqueles que morrem sem Cristo não estarão mortos, mas simbolicamente é uma morte, porque haverá sofrimento para toda a eternidade. Né? Estará lá ardendo no lago com fogo e com enxofre para toda a eternidade. Quem tem vida? Aqueles que estão com Cristo. Né? Para toda a eternidade nós teremos vida e vida com Ele. Estará Deus, estará Jesus, né? O Espírito Santo não é citado porque ele volta, porque a função do Espírito Santo é consolador. Jesus falou assim, olha, né? A gente vai ler mais para frente. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ele vai testificar, não dele, mas de mim e do meu Pai. Ele vai testificar. Então, a função do Espírito Santo é preparar a igreja, é chamar todos aqueles que são eleitos do Senhor, trazer para o convívio do reino de Deus e, posteriormente, entregar para Cristo uma noiva santa, pura e imaculada, que ele tem o processo de santificação, sem a qual a gente não vê a Deus. E aí, não há mais o fator atuar do Espírito Santo, porque ele volta para Deus. Né? Aí volta a ser Deus Pai e Deus Filho, e o Espírito continua sendo unificado neles. Tá certo? Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, João descreve aqui, nesses 5 capítulos, a fala para provar que Jesus Cristo veio em carne, e pela sua morte, o sangue vertido, nos purifica de todo pecado. E pela sua ressurreição, nós temos o direito agora à vida eterna. Aí, ele vai completar do versículo 14 até o 21, que nós lemos lá na primeira parte, no primeiro dia do estudo, que ele vai falar sobre essa forma que as pessoas estavam tratando. Ele diz, olha... Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu quero parar aqui um minutinho neste versículo, porque nós temos uma divergência muito grande em questão de
oração, em questão de pedido. Muitas pessoas vivem decepcionadas porque dizem assim, eu oro, oro, oro e não acontece nada. Eu oro, oro, oro e não acontece nada. Porque muitas vezes os pregadores, os preleitores, eles se empolgam no sentido de dizer assim, tudo que pedires ao Pai crendo você vai receber. Então você tem que pedir e tal. E aqueles que são, os neopentecostais, vai dizer, peça, tudo quanto é cura você vai pedir e ela vai acontecer. Peça prosperidade e vai acontecer. E peça isso, peça aquilo, um monte de coisa. Mas veja bem, tem o sentido macro e o sentido micro. Em todo segmento de comercialização, de empresarial, se cita essas duas coisas. Existe a visão macro e visão micro. O que é uma visão macro? Vamos pensar no nosso país. Faz de conta que nós estamos lá na esfera do universo, olhando para a Terra. Nós estamos olhando lá para a Terra. Não vou aqui falar se é globo, se é redondo, se é quadrado, se é chato, mas isso aí não importa nada. O que importa é que o Senhor vem nos levar, e nos livrar dessa terra pecaminosa. Mas você olha para a terra. E quando você olha para a terra, então você vai ver vários continentes, correto? Olhando para o continente da América do Sul, você vai encontrar Brasil, Argentina, esses países conjugados aqui, que são países da América do Sul. Aí vamos para uma visão um pouquinho mais perto. Aí nós paramos no Brasil. Aí no Brasil nós olhamos e conseguimos, igual as pessoas, aquelas repórteres, vai falar do tempo, eles não mostram o mapa do Brasil? E cada região, ou seja, cada estado é identificado ali. Então você sabe o que é região norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, sudeste. Beleza. Isso é uma visão macro, uma visão ampla. Estou olhando de uma forma bem mais ampla. Quando eu começo a afinar a minha visão, eu quero uma visão micro. E o que eu quero ver na visão micro? Eu quero ver as cidades que estão só no estado de São Paulo. Não é? Então a minha visão vem e chega mais perto, aí eu visualizo só o estado de São Paulo. Aí eu consigo achar Bauru. Se eu olhar na visão macro, eu não consigo enxergar Bauru. Eu posso até identificar e pré-julgar, dizer assim, está mais ou menos aqui, mais ou menos ali. Mas a visão micro é que vai me apontar exatamente onde Bauru está. E eu, olhando em Bauru, nesta visão um pouco menor ainda, eu consigo achar o quê? Tibiriçá. Não é isso? Aí eu olho e falo aqui, Tibiriçá está aqui, ó. E nós estamos em Tibiriçá. As petições que a palavra de Deus nos aponta, principalmente Jesus, ele vai dizer assim, porque quem pede recebe, quem bate se abre, quem busca encontra. Então ele está dizendo num sentido macro. Para quem nós temos que pedir? Sempre a Deus. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Ok, então isso nós entendemos na visão macro. A oração na visão macro, nós vamos orar a Deus em o nome de Jesus e pedir. E muitas vezes o nosso pedido não é muito bem feito e o Espírito Santo vai fazer com que ele chegue a Deus através até de gemidos inexprimíveis. Lembra que nós já lemos isso? Você já leu isso com certeza, não é? Ok, mas existem algumas características na visão micro da oração. Qual é a visão micro da oração? Jesus vai falar assim, se vós estiverdes em mim, e eu, ou a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui, João está dizendo o quê? Esta é a confiança que temos. Que se pedirmos alguma coisa, aí ele coloca uma visão micro, segundo a sua vontade. Nós sabemos que sua e tua, ou seu e teu, vai ter a diferença entre a primeira pessoa e a segunda pessoa, correto? Então João está falando para nós da terceira pessoa.
Por isso que ele usa segundo a sua vontade. Então, qual é a vontade aqui que prevalece? Vamos ver se os irmãos estão ligados. João está dizendo assim, olha, se esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, nele quem? Vamos começar por aqui. Nele quem que ele está falando? Em Cristo? Em Deus? Ok. Então vamos lá. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, de quem que ele está falando? Ah, não é a minha? Ah, mas é eu que estou pedindo. Eu quero um carro zero. Mas é segundo a vontade dele. Porque nós pedimos mal, por isso que não recebemos. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Toda vez que nós pedimos mal, porque a gente acha que está pedindo bem. Emprego. Quantos empregos a gente não pede? Não é? Oh, o Senhor me dá esse emprego é bom, esse emprego não sei o quê. Deus aí permite que a gente arrume esse emprego. Aí, domingo que vem a gente está aqui. Pastor, pelo amor de Deus, ora, eu não aguento mais. Aquilo é coisa do diabo, não é possível, o diabo que... Uai, não foi Deus que arrumou? Nós não falamos que foi Deus. Nós oramos, eu orei, pedi ao Senhor, o Senhor abriu uma porta para mim. Quando você vê, não é a porta, né? Não é a porta da esperança. Não tem nada lá para você. Então nós não sabemos nem o que queremos, na verdade. Porque a gente age no impulso do emocionalismo. Alguém fala para você assim, nossa, comecei a trabalhar na loja Clique Clock. Puxa, lá tem Unimed, lá tem cesta básica, lá tem vale refeição, vale transporte. O que você pensa? Nossa, vou sair de lá do meu emprego e vou para Clique Clock. Olha tudo isso. E não trabalha de sábado. É de segunda a sexta. Oh, glória, tudo de bom. Aí a gente lembra até, puxa, eu vou ter tempo para ensaiar de sábado, né? Não precisa daquela correria do domingo. Aí eu vou glorificar a Deus. Aí não é nada disso. Não é nada disso. Então nós não sabemos o que queremos. Então ele diz, esta é a fé, a convicção, né? Olha, esta é a confiança que temos nele, que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa a Deus, em nome de Jesus, mas segundo a vontade de Deus, crendo receberemos. Muita gente usa aquele texto assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Calma, irmão, calma, fica tranquilo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que ele não completa o versículo. E a essência do versículo está no complemento, que vai dizer assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que é propósito? Vontade, querer. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado de Deus. E é isso que eu preciso entender. Quando nós começamos a entender a vocação que temos de Deus para a nossa vida, porque nós queremos muita coisa, mas qual é a nossa vocação? Nós somos chamados para quê? Para ser pastor? Para ser porteiro? Para ser músico? Para ser cantor? Para ser evangelista? Para ser missionário? Para ser... O que nós somos chamados? Todos somos chamados para ser discípulo. Evangelismo faz parte da vida de todo discípulo. Jesus falou assim, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. Então, duas coisas que não precisa de dom, porque vai ser pelo poder do Espírito Santo, que é ser discípulo e anunciar o evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Então, a vontade... Aquilo que nós pedimos tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Senão, não vai acontecer. Não precisa ficar desiludido. Não precisa chorar, porque não vai acontecer. Porque não é a vontade de Deus. Mas quando é a vontade de Deus, oh, que maravilha. Acontece e fica muito bom. Tá certo? E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas tudo... é primeiro segundo a vontade de Deus. Aí ele vai dizer, se alguém vê o seu irmão em pecado, que não é para a morte, lembra que nós vemos isso? Foi o início quase de tudo, né? Orará e Deus dará vida àqueles que pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte
e por esse não digo que vocês orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Muito bem, então vamos para uma conclusão desse assunto sobre blasfêmia contra Deus, ou pecado que é para a morte. Tá certo? Então vamos lá. Eu quero usar aqui 2 personagens, e através desses 2 personagens, nós vamos entender melhor a questão disso, porque disso entre os assuntos que os irmãos perguntaram a semana passada, sobre Santa Ceia, sobre batismo, sobre uma série de coisas. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar aqui Judas. Quem lembra de Judas? Judas. Aquele boneco de pano que a gente amarra no poste, soca a paulada nele, né? O Judas, ele era discípulo de quem? De Jesus. Quem chamou ele para ser discípulo? Jesus. Jesus fala assim, eu vou chamar agora uns camaradas para ficar comigo. Vou escolher. E ele escolhe 12. O primeiro que ele escolhe é Pedro. Simão, né? Chamado Pedro. Ele chama Simão, chama aqui a Pedro e tal. E ele vai chamando os discípulos até completar o número de 12. Quando ele chama esses discípulos, no meio está Judas. Então agora ele faz o quê? Ele ora com eles. Ele conversa com eles todo dia. Pedro e Judas vivenciaram o mesmo ministério. Vivenciaram as mesmas esperanças. Então olha só. Na mesma noite, vamos resumir isso lá, agora no dia que Jesus foi preso. Na mesma noite, os 2... eles negaram a Cristo, correto? Lembra da história? Então, Judas chega e fala, eu te saúdo, rabi ou mestre, dá um beijo em Jesus, que era o combinado com os soldados e com os fariseus, né, com os sacerdotes, para que ele mostrasse quem era Jesus, porque eles eram todos iguais, viviam, vestiam iguais e tal, né? E a maioria dos judeus naquela época usava barba, então era difícil de diferenciar. Se eu deixar a minha barba crescer, né, e ela tivesse ainda pretinha, ia ser difícil de você identificar quem é o Ismael, o Guilherme e o Josué. Por exemplo, tem muita gente que olha para o Josué, pensa que é o Guilherme. Os meus 2 filhos, um casado e outro solteiro. E um cumprimenta o outro pensando que é o outro. E na verdade não é. Eles são bem parecidos, né? E tem essa característica. A gente é meio ismaelita, né? Então, tem essas características. Então, ele vai e beija. Esse beijo chama-se o beijo da traição. É claro que houve todo um processo, mas vamos lá. Ele traiu Jesus, entregou Jesus para ser morto. Pedro, depois que Jesus é preso, ele vai e começa a seguir de longe o que Jesus estava fazendo. E o que vai acontecer? Alguém chega para ele e fala assim, ei, você é um dos que estavam com ele. Ele fala, não, eu não. Aí o outro fala assim, é sim, a tua fala é igualzinha à fala deles. Ele fala, que isso, nunca conheci esse homem, nunca vi, nem mais gordo, nem mais magro. E vai um outro e fala assim, eu vi você no meio deles. E ele fala, não, não sou eu. E quando ele diz isso, ele ouve o cantar de um galo. Eu não vou imitar o galo aqui, tá? Eu sei que tem muita gente esperando agora, pastor. Não vou pagar esse mico. Mas o galo cantou. E quando o galo cantou, ele lembrou do quê? Ele lembrou das palavras de Cristo. Quando Judas trai a Jesus, quando ele entrega Jesus, e os soldados e os fariseus dizem assim, agora levamos e vamos condená-lo, e ele vai para a morte. Aí Judas também lembra do que Jesus falou para ele. Jesus disse assim, Judas, o que você tem que fazer, faça-o depressa. Lembra? Lá no dia que Jesus... quer dizer, era no mesmo dia, um pouco mais cedo, quando Jesus ministrou a primeira Santa Ceia, naquele dia de Páscoa, Jesus pega e faz isso. Então vamos lá, olha. Pedro chorou amargamente. Judas foi aos príncipes dos sacerdotes e disse, olha só,
Porque muita gente, talvez você já ouviu alguém falar assim, Judas se arrependeu, mas não pediu perdão. Por isso que ele não foi salvo. E várias teses se falam, né? Outro diz, Judas não se arrependeu coisa nenhuma. Olha só. Pedro traiu Jesus, chorou amargamente. Judas foi ao príncipe dos sacerdotes e disse, pequei. Eu pequei, o que eu fiz é pecado. Eu não devia ter entregado Jesus, mas entreguei. Aí o príncipe dos sacerdotes fala para ele, e eu estou nem aí com a sua culpa, cara, problema teu. Quem entregou foi você, quem pecou foi você. Se vire, se lasca. Coisa mesmo que o diabo faz, né? O diabo instiga a pessoa a pecar. Quando ela peca, ele fala, bem feito, estou nem aí. E não foi culpa minha não, você que quis pecar e coloca todas aquelas coisas dessa forma e quem peca fica mal na fita. Então, olha só, aí ele sai, ele joga as moedas e saindo ele foi se enforcar. Judas foi cometer suicídio. Por quê? Ele lembra das palavras de Jesus. Primeiro, o que você tem que fazer, faça. E faz depressa. Segundo, ele diz, um de vocês é o diabo. Jesus fala isso, um de vocês é o diabo. E ele vai, aí começa aquela história, quem é? Aí João pergunta para Jesus, Jesus, quem é? Ele fala, aquele que eu der um bocado. Um dos 4 evangelhos vai dizer, aquele que eu der um bocado de pão molhado. E Jesus molha o pão e fala, tó Judas, entrega para ele. Neste momento, o diabo entra em Judas. E ele se levanta rápido e vai lá acertar o plano dele com os sacerdotes, o sumo sacerdote, mas já estava tudo programado. Então a questão aqui não é o ato, mas o pré-ato. É isso que nós vamos ver. Então, esse é um sinal de condenação eterna, sem perdão. Por quê? Porque ele não busca reconciliação e não mostra sinal de arrependimento. Judas fala, eu pequei, joga as moedas lá para os caras, porque não tem o que fazer, ele não quer pegar aquelas moedas, ele joga as moedas. E ele sai, e ele já tinha programado. Dependendo das coisas que acontecerem, eu vou me matar. E ele vai se enforcar, tá? Sabemos que Judas não morreu enforcado, tá, gente? Vamos lembrar disso. Atos capítulo 1, né? Eu não lembro agora o versículo, vai dizer... Que número? 18. Vai dizer a forma que ele morreu. Ele foi se enforcar, ele amarrou a corda, ele colocou no pescoço, ele pulou, sei lá como é que ele fez, porém, ele caiu no precipício e abriu o corpo inteiro dele, né? Todas as suas entranhas saíram, ficaram expostas. Essa é a forma que Judas morreu. Então ele não morreu enforcado, como muita gente pensa. Ele foi se enforcar, mas não diz que ele morreu enforcado. Tá certo? Então, por isso que a Bíblia a gente tem que sempre ler complementando. Às vezes você para num ponto, se você parar no ponto dos evangelhos, ele foi se enforcar. Então, quanto tempo a gente não ficou falando que Judas morreu enforcado? Depois a gente leu Atos, ai meu Deus, não tem nada a ver, não é? Ele não morreu enforcado. Então tá. Reconheceu o pecado, mas não buscou regeneração. Judas, Jesus não perdoou ele. Não teve perdão para Judas. Agora, Pedro, esse chorou amargamente. O choro amargo é sinal de arrependimento. É sinal que é necessário buscar agora perdão para o seu pecado. Então, vamos lá. Vamos analisar. Se eles cometeram o mesmo ato, qual é o ato? Eles negaram Cristo. Eles negaram Jesus. Lembra que eu falei lá a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo? Geralmente a blasfêmia é uma pessoa que nega, mas ela nega com veracidade. Né? Esse dia eu estava vendo uma reportagem do Casagrande, fiquei chateado. Eu nunca gostei do Casagrande como jogador de futebol. Nunca gostei. Mas eu tinha até um apreço por ele. Parei de ter o dia que ele falou que é satanista. Fica essa historinha, ele falou, fica essa historinha aí de Jesus. Não, meu negócio é o diabo, é Satã. Então eu sou seguidor de Satã. Se você pode digita no YouTube, declaração de Casagrande sobre Satã.
E ele vai falar nítido e claro que ele é seguidor de Satã, que isso sempre mexeu com ele sempre foi curioso para aprender e tal. Eu não sei como ele vive, não me importa, não é? Mas são pessoas que, quem blasfema contra o Espírito Santo, ele declara, não só com palavras, mas com atitudes, com o ato, com o seu dia a dia, uma vida negacionista a Cristo. Negacionista a Cristo. E é isso que acontece, é isso que antecedeu a Judas e a Pedro. Então nós vamos entender bem. Olha, eles tiveram o mesmo ensinamento, tiveram as mesmas oportunidades, eles foram cristãos igualzinho, discípulos igualzinho, chamados por Cristo da mesma forma, ouviram o mesmo evangelho, viram os mesmos sinais, saíram naquele envio que Jesus mandou. Ele mandou 70, de 2 em 2, 35 pares de discípulos ele mandou. Eles fizeram, expulsaram um demônio. Judas estava junto, estava por meio, estava fazendo tudo isso, aprendendo tudo isso, vendo todos os sinais, recebendo esse evangelho. Então, olha só, a diferença entre Pedro e Judas, ela começa quando nós analisamos aquele que conceitua com Jesus, aquele que sempre está crendo e recebendo de bom grado o que Jesus faz. Então os dois, vamos pensar, os dois estão na igreja, os dois são obreiros, os dois são pastores, só que o pastor Pedro, a vida dele, a palavra dele, as convicções dele, é que realmente Cristo é Senhor. Tudo que Cristo faz é bom. Agora o pastor Judas, ele já deu sinais anteriores de que ele não se convence por Cristo, que ele não crê que Cristo é verdadeiro, e ele vai refutar. O que é refutar? É retrucar. O que é retrucar? É não concordar. Certas coisas que Jesus fazia, Judas era o primeiro a falar assim: eu não concordo com isso, igual alguns crentes faz hoje, principalmente quando a gente fala, né? Vós, mulheres, sejam sujeitos ao vosso marido. Pastor, eu não concordo com isso. Então rasga a Bíblia, irmã. Rasga a Bíblia e não precisa concordar. O que muda para mim você concordar ou não? Nada. Agora e para você? Você não está concordando com Deus? Você vai concordar com quem? Como que eu vou servir um Senhor que eu não creio nas coisas, eu não concordo com o que Ele faz? Era isso que acontecia com Judas. Tá certo? Tem gente que fala assim: mas Deus está sendo injusto. Se Jesus salvou Pedro e não salvou Judas, sendo que os dois cometeram o mesmo pecado. Ok, um ato de pecado é uma coisa, e uma vida em pecado é outra. Tá certo? Então vamos lá. João capítulo 13, versículo 1, o Evangelho de João. Está assim, olha: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Então vamos lá, alguém diz assim, não me lembro se perguntaram dessa vez, não sei se foi agora, mas me perguntaram: pastor, se o diabo entrou em Judas na hora da ceia, na hora que ele pegou o pão, então ele não estava prevendo isso. Como que a gente pode falar que Judas é do diabo? Mas presta atenção no texto. Olha o que ele está dizendo. Não é? Durante a ceia, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse Jesus. Então ele já vinha lá de trás, já possuído pelo diabo, e o diabo falou assim: você vai trair Jesus. Você dá um jeito, conversa. E ele foi lá e fez toda a combinação, planejaram tudo contra Cristo, tudo. E já estava tudo planejado. Olha, nós vamos fazer o seguinte, né? Ele vai se reunir com a gente vai entrar em Jerusalém e tal, e a gente pega, e eu pego e entrego ele. Judas já estava certo. Quanto vai ser a minha paga? 30 moedas. 30 moedas de prata. É isso? Beleza, então está feito. Eu entrego Jesus e vocês me dão 30 moedas de prata. Olha a ganância aí. Olha a ganância pelo dinheiro, pelo bem, né? Pela riqueza material. O camarada entregou
o Filho de Deus, que ele sabia que era, mas não queria aceitar. Então vamos continuar. Aí ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam um para os outros e sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos. Quem? João, né? Esse que escreve. E aí Pedro fez um sinal para ele. João, você está aí, pertinho de Jesus, pergunta para ele quem é que vai trair. Judas recebe o pedaço de pão e imediatamente ele fica possuído pelo diabo ou por Satanás. Então Jesus disse a ele: o que você pretende fazer, faça depressa, faz logo, porque eu estou com pressa, está chegando a minha hora. Aí, olha a confusão. Uns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que você precisa para a festa, porque eles estavam ali no período de festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa para os pobres, olha só. Só que não foi isso. Jesus estava dizendo: faz depressa, vai lá, entrega logo, porque está chegando a minha hora. João capítulo 12, versículo 3 até o 6, vai nos contar uma outra história e nós vamos entender melhor como era Judas. Vai lá. Então Maria, pegando um frasco de perfume, nardo puro, muito precioso, ungiu os pés e encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas, olha só, Judas, um dos seus discípulos, a quem ele estava para trair, no capítulo 12, João já está falando que Judas estava para trair Jesus. Diz: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Olha que coisa que ele pergunta. Jesus aceitou o ato que Maria fez, quebrar um perfume caríssimo e derramar aos pés de Jesus. Judas foi contrário a isso, certo? Ele fala: por que não vendeu e não deu aos pobres? Só que ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Irmãos, quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos. Quanto tempo Judas ficou sendo discípulo e tesoureiro? 3 anos. Por que Jesus nunca repreendeu Judas, falando: você é ladrão, você não vai mais ficar com a bolsa? Já era do diabo. E é por isso que em todo o ministério que Cristo teve, ele foi discípulo de Jesus, teve todas as situações para crer e ser salvo, porém, ele não quis, porque ele era do diabo. Ele era ladrão. Agora, olha o ato de Pedro. Mateus capítulo 16, de 13 a 9, conta uma passagem muito interessante das águas. A gente sabe bem. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Bar-Jonas, porque Jonas quer dizer filho de Jonas, tá? Bar quer dizer filho. Então, Pedro era filho de um homem chamado Jonas. Porque não foi carne e sangue que revelaste isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo, olha só agora, ele vai descrever quem é Pedro e o que será de Pedro. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus aponta para ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei, aí ele fala com Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O que foi que Jesus propôs para Pedro? Você será um discípulo, um dos fundadores da igreja. Fundador, né? Um dos principais, um dos primeiros da igreja. Então Jesus já mostra ali, Pedro não traiu Jesus ainda, mas Jesus já mostra ali quem será Pedro daqui para frente.
Ou depois que Jesus foi ressurreto, depois que ele ascender aos céus, porque a igreja começa depois que Jesus vai aos céus. Porém, ele fundamentou nele. A igreja existe em Cristo. Tá certo? Então, a partir deste momento, nós entendemos que aquele que é de Cristo, ele pode cometer um pecado, mas esse pecado não vai condená-lo, porque Cristo morreu para livrá-lo desse pecado. Porque ele é de quem? Ele é de Cristo. Ele diz, olha, é como se Jesus falasse, ó, Pedro é um daqueles que o Pai me deu, e eu vou começar com Pedro. Pedro vai ser um dos precursores da igreja de cristã, a igreja cristã, a igreja de Cristo, a minha igreja. Então ele fala para Pedro, olha, eu vou fundamentar a igreja em mim, eu sou a pedra, então vai ser fundamentado em mim. Ou seja, cristianismo, por isso que nós somos cristãos, nós somos fundamentados em Cristo. Mas você, Pedro, você vai ser o cara que vai dirigir. Você vai estar à frente da igreja, você vai ser um dos líderes. E o que você ligar aqui, aí ele está falando sobre ligação de igreja. Então o que você ligar aqui, opa, veio aqui o irmão fulano e a irmã ciclana, agora quer ser cristão. Pedro faz aquela oração. Por quê? Porque agora eles vão fazer parte da igreja, do convívio. Está ligado à igreja. Então o Senhor liga nos céus. Aquele que Pedro desligar, o que aconteceu com Ananias e Safira. Lembra disso? Atos capítulo 5. Ananias e Safira. É 5? Acho que é 5, né? Os caras venderam uma propriedade e mentindo foram lá. Aí, eu trouxe aqui um dinheiro tal, para oferecer para a igreja, mas com mentira. Aí ele falou assim, vocês não estão mentindo para mim, vocês estão mentindo para quem? Ao Espírito Santo. E aí, irmão, é dessa forma. As pessoas tratam a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, mentindo, enganando, e isso está num caminho muito grande para blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfemou contra o Espírito, negou Cristo, negou carne, negou fé, negou crença, negou o envio de Deus. É um conjunto todo que é regimentado pelo Espírito Santo, que está aqui entre nós, aplicando a fé de Cristo. Então, pecou contra o Espírito Santo, não tem quem o defenda. Não há defesa, portanto, quem peca, então será lançado no lago de fogo, que é para toda a eternidade. Nós não vamos ter mais tempo, né? 8... Vixe, falta 8 para as 9, é isso? Olha só, vamos ler esse texto aqui. Está em João capítulo 8, 32 a 47. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas vai dar para você compreender. Qualquer coisa você leia depois, tá? Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele. A gente até já falou sobre isso, mas é só para convencer mesmo. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, e jamais somos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então, lhes disse, nosso pai é Abraão. Aí Jesus responde, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Aí Jesus diz para ele assim, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e estou aqui. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreenderam a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo.
que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Tá certo? Então nós paramos por aqui. Então, se não é de Deus, ele não ouve as palavras de Deus. E aí nós começamos a compreender por que muitas vezes, até já falei isso para vocês, a gente prega tanto para uma pessoa e eles não querem Cristo. Eles não aceitam Cristo. Eles não reconhecem Cristo. Você entendeu? Eles não reconhecem a Cristo. Por quê? Porque não são de Cristo. E Jesus fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim: vocês estão aqui diante de mim. Aonde eu vou, vocês vão atrás. Porém, vocês não compreendem a minha palavra. Tem coisas que Jesus falava por parábola, para que eles não entendessem mesmo. E depois Jesus vai e explica para os seus discípulos. Então, irmão, não se assuste. Tem pessoas que não chegarão ao Evangelho. Não crerão em Cristo, porque não são de Cristo. Outros agem como Judas. Foi chamado por Jesus, mas não foi escolhido por Jesus. Ele foi chamado para compor um grupo de 12. Então ninguém pode falar que Judas não teve oportunidade. Ninguém pode falar que Judas negou Cristo porque não conhecia Cristo. Porque ele estava 24 horas com Cristo praticamente. Tudo o que os discípulos ouviram, Judas ouviu. Mas ele era de quem? Ele era do time contrário. Ele era do time contrário. Ele não jogava no time de Jesus. Ele não era do time de Jesus. Então ele não ajuntava com Jesus. E Jesus já falou: quem comigo não ajunta, espalha. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. E que o Senhor dê mais cada dia sabedoria da sua palavra para nós. Para que possamos afinar o nosso trabalho. Porque eu sou convicto que nós somos chamados pelo Senhor. Que nós somos escolhidos e eleitos pelo Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos na palavra do Senhor. E por isso buscamos conhecimento na palavra do Senhor. Porque nós queremos amar a Cristo mais do que todas as coisas. E o nosso coração bem parecido com o coração de Cristo. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Não teve nenhuma pergunta aqui hoje, tá? Beleza, então. Tranquilo. Feche os teus olhos. Pai querido e amado, neste momento nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de falarmos da Tua palavra, de recebermos a Tua palavra, de estarmos aqui, Senhor, meditando nesta palavra. Nos ajuda a ser fiel ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que o Teu Espírito Santo tome mesmo o nosso coração e nos faça verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos que estarão retornando para os seus lares e aqueles que estão em casa, no trabalho, que sejam abençoados também pelo Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, Senhor, e que o Senhor possa nos dar mais oportunidades de estarmos na Tua casa. Te pedimos isso porque cremos que o Senhor está pronto a nos abençoar. Senhor, amanhã temos a nossa live com o pastor Samir na central, que o Senhor nos dê chance e oportunidade para também participarmos e entendermos a Tua palavra. Senhor, no domingo estaremos reunidos novamente para cultuar, adorar e glorificar ao Senhor. Nos ajude, Senhor, na nossa simplicidade e na nossa ignorância, a deixar tudo, Senhor, e Te seguir, Te servir, porque este é o propósito e a proposta que Jesus trouxe com o sangue dele, purificando a nossa vida de todo pecado. Eu peço a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito de Deus seja mesmo com a nossa vida hoje para todo sempre. E juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Fiquem com Deus e sejam abençoados. Até a próxima.